Oi, galera! Tudo bem? Eu sou a professora Mara de Língua Portuguesa e hoje nós vamos aprender concordância verbal. Uma dica importante é sempre no momento das aulas tenha o material pertinho de você. Nós vamos usá-lo, tá? Gente, esse assunto é muito importante. Pegue seu livro didático, abre aí na página 45 em diante. A partir da página 45, nós vamos ver lá as regras principais. Existem muitas, mas tudo se aprende, gente. Só você ir lendo e acompanhando que tudo vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. Concordância verbal. Eu sempre digo para os meus alunos que em português tem um macetezinho para você aprender as coisas de forma mais prática, que é, presta atenção no nome que o negócio tem. Por exemplo, concordância. Concorda? Verbal, verbo. Como assim? O verbo precisa concordar. Concordar com quem? Com o sujeito. Isso é concordância verbal. Concordância verbal é a relação do verbo com o sujeito. Às vezes, esse sujeito vai estar antes do verbo, que a gente vai dizer anteposto ao verbo. Às vezes, esse sujeito vai estar depois do verbo, que nós chamamos de pós-posto ao verbo. Mas o verbo sempre deverá concordar e seguir algumas regras. Vamos lá. Primeira regra. Quando o meu sujeito é simples. Puxa aí na sua memória, hein? Você aprendeu isso aí no ano passado. Sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Não quer dizer que seja singular, mas um núcleo. Por exemplo, eu gosto quando as flores desabrocham. Percebe aí que o verbo está no plural? Por que será que ele está no plural? Porque o meu sujeito aí é, de quem eu estou falando? Das flores. E flores está no plural. Portanto, a primeira regra da concordância verbal é o sujeito, quando ele for simples, ele sempre deverá concordar, fazer a concordância ali com o verbo, certo? Outro exemplo. Nós fomos estudar na minha casa. Por que fomos no plural? Porque está concordando com o sujeito aí, que é nós. Então, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Beleza? Então, vamos lá. Quando o substantivo, quando o sujeito ainda for simples, mas ele for um substantivo próprio e plural, que é o caso de Estados Unidos, e ultimamente nós temos ouvido, e temos visto muito falar dos Estados Unidos, muitas pessoas ficam confusas o que fazer com o verbo quando se fala de Estados Unidos, porque é um substantivo próprio e ele é plural. Quando acontecer isso, e aqui no Brasil nós temos um estado que também é um substantivo próprio e plural, que é o caso de Minas Gerais, quando acontecer isso, o verbo deverá concordar com o artigo. Se não houver artigo, então o verbo deverá permanecer no singular. Meu Deus! Calma, vou repetir, tá? Exemplo. Estados Unidos é uma grande potência. Por que o verbo aí está no singular? Porque está concordando com a ideia de país, Estados Unidos, ok? Eu não tenho um artigo antes de Estados Unidos. Portanto, nesse sentido, o verbo deverá permanecer no singular. Agora, quando eu tiver o artigo antes do substantivo próprio e plural, o meu verbo concordará com esse artigo. Exemplo, os Estados Unidos são uma grande potência. O que mudou? Que agora o são está concordando com os. Outro exemplo, os Estados Unidos foram atingidos pela pandemia. Por que foram e atingidos aí? Por que está no plural? Porque está concordando com o artigo os, nesse caso. Certo? Então, fica ligado quando você tiver um substantivo próprio e plural, o verbo ou concorda com o artigo
Na ausência do artigo, o verbo ficará no singular, certo? Um exemplo com Minas Gerais. Minas Gerais é um lindo estado. Ou as Minas Gerais são um lindo estado. Complicado, né? Diferente, mas é o certo mesmo. O verbo deverá sempre concordar com o artigo. Tudo bem? Primeira regra, tá tudo certo aí? Vamos seguindo. Agora, quando eu tiver um sujeito composto, aí eu preciso tomar algum cuidadinho, tá? Porque eu tenho algumas regras bastante específicas aí para o sujeito composto. O que é um sujeito composto? Sujeito composto é quando o núcleo do sujeito são duas ou mais palavras. Por exemplo, Ana e Carla ganharam premiações pelo comportamento. O sujeito, Ana e Carla. Quantos núcleos eu tenho aí nesse sujeito? Ana, Carla, 2 núcleos. Portanto, sujeito composto, certo? Quando eu tiver um sujeito composto e depois eu tiver o verbo, a regra diz que o verbo ele concordará, certo? De forma geral. Então, o meu verbo deverá ficar no plural. Nesse caso, Carla e Ana ganharam premiações. Ganharam, plural, para concordar com Carla e Ana. Outro exemplo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul paralisaram as aulas por um motivo justo. Por que paralisaram as aulas? Paralisaram está concordando com todo o sujeito composto, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 3 núcleos, ok? Beleza? Gente, na página 45 e 46 do nosso livro didático, tem algumas outras regrinhas bem específicas com relação aos tipos de sujeitos. Então, dá uma olhadinha lá. São regras bem tranquilas de se entender com relação à expressão partitiva, com relação a pronomes, tá? O que acontece quando eu tiver um pronome relativo antes? Dá uma olhadinha lá na página 46 do seu livro didático. Tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre concordância verbal. Aí, sobre os casos especiais. Até a próxima!